Aviva, aviva, aviva dentro de mim. Aviva, aviva. Eu quero falar sobre consolidação. Primeiro eu quero reconhecer diante dos irmãos que eu sou um aluno ainda nesse tema. E quando eu estava escrevendo isso que o Espírito Santo me deu, eu falei, eu estou aprendendo junto com a igreja. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo. Deixa eu ver se está legal isso aqui. Eu peguei uma definição de consolidação, de consolidar. E consolidar significa, vamos repetir juntos? Tornar firme, sólido, tornar durável, forte. Tudo isso é consolidar. O sinônimo de consolidação é estabilidade, que significa permanência, duração. Quando você lê essas palavras, elas parecem palavras soltas. Mas quando você começa a pensar em uma pessoa que está sendo consolidada, você fala assim, o fulano que está sendo consolidado, ele está se tornando firme, sólido, ele é durável, é firmado nas coisas de Deus, ele é forte. Ele tem permanência, ele permanece. Vamos seguir? E não sou eu, desculpa. Consolidar é cuidar dos novos membros da família de Deus. O novo nascimento é um momento marcante na nossa história. Todos nós lembramos da nossa data de nascimento, o momento mais marcante da nossa vida, onde tudo começou. E eu tenho experimentado ver alguns nascimentos nessa igreja. Um foi o Arthur, foi tão emocionante, todo mundo chorando, aquela coisa, vovó babando, né, tirando foto, aquela coisa toda, né, vovó? O outro que eu vi foi o Rafael, filho do meu discípulo Marcos, e como é emocionante ver uma criança nascer. Ainda que não seja a sua, eu falei, me emocionei, é tão forte a expectativa, os choros, risos, as fotos para registrar aquele momento único. A partir daí, desse nascimento, quando nasce um bebê, quando nasci, eu precisei e contei com a participação direta de pessoas que se dedicaram na minha consolidação. Quantos tiveram os consolidadores aí, quando você nasceu? Tia Laura, minhas tias aí, cuidando de mim, cuidando do umbigo, tem aquele problema, tem que ficar olhando. Então você tem essa consolidação, e essa consolidação, eu quero falar de 3 aspectos hoje. Essas pessoas se dedicaram, número 1, repita comigo, na sua alimentação, no tempo e atenção especial, e número 3, nas noites sem dormir. Vamos repetir de novo? Na minha alimentação, tempo e atenção especial, e nas noites sem dormir. E tudo isso com o único objetivo: ver o bebê crescer de forma saudável, afastando dele qualquer ameaça que coloque em risco a sua vida. Já tentou tirar um bebê de uma mãe? Terrível, Não consegue. É igual a comparação da galinha e os pintinhos, Quem já teve galinha e pintinho, já tive alguns. No dia que ela está com os pintinhos, tenta pegar. Não tem condição. Assim é a proteção. Da mesma forma, o dia da sua conversão foi o dia do seu nascimento. Eu falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre maturidade espiritual. Eu quero novamente que fique de pé quem tem 1 ano de convertido. Fica de pé, por favor. Até 1 ano. Até 1 ano só. Tem pouca gente, Tem pouca gente. Até 1 ano de convertido. Pode sentar. Quem tem a partir de 1 ano, de 1
há 3 anos agora de convertido, fica de pé. Parece que trabalhamos melhor 3 anos atrás, né? Pode sentar. Oi? Ah, tá. Quem tem de 3 a 5 anos, fica de pé. Ok? E agora quem tem de 5 a 10, fica de pé. 5 a 10 anos. Pode sentar. E o restante são os dinossauros da igreja, né? Os dinossauros da igreja. Então, o dia do seu nascimento foi o dia que você se converteu. Aquele dia ficou registrado. Eu estava lembrando do pastor César, acho que foi o pastor César, quando se converteu, ele ficou com a mão estendida, que o braço dele ficou até duro, né? Eu lembro dessa história, não foi isso? E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu lembrei de um tio meu, que hoje é pastor, ele se converteu, no dia da conversão, ele ficou com as mãos estendidas, tanto tempo que ele falou que não conseguia baixar mais, deu cãibra. E naquele dia da conversão dele, o consolidador chegou do lado e falou assim, ó, a partir de hoje você não pode usar bermuda, jogar futebol, você não pode fazer isso, foi falando um monte de coisa. Quase que ele sai correndo, graças a Deus ficou firmado e hoje é pastor. Eu quero dizer então que no dia que você se converteu, foi o dia que você nasceu. Repita comigo, o dia que eu me converti, foi o dia que eu nasci. Ok? Primeiro João 12, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornaram filhos de Deus. E o 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus. Nem um glória, nem um aleluia. Você nasceu de Deus. Aquele dia você nasceu de Deus. Que milagre poderoso aconteceu. Eu quero fazer uma dinâmica agora para simbolizar o que aconteceu. Vamos supor que nós estamos no culto agora, a música está tocando. Eu quero fazer um apelo. Quem entendeu essa palavra e hoje deseja entregar o seu coração a Jesus, e o pastor Valber vai vir à frente para receber. Olha, temos uma pessoa, vamos aplaudir? Esse jovem aqui bonito. Isso, seja bem-vindo à família de Deus. Você nasceu de novo hoje. Você é um bebê espiritual. Preciso de um consolidador. Pode ser você? Essa pessoa vai te ajudar, vai te acompanhar. O que você precisar, você pode contar com ele. Ok? Pode levar ele para a sala da consolidação. E é assim que nós fazemos, não é isso? Esse é o nosso modelo hoje. Quantas pessoas... Outra pergunta. Eu sei que o dia é atípico. Mas quantos foram ao encontro com Deus esse final de semana e estão presentes? Dê um sinal, por favor. Bem alto. Ok. Glória a Deus. O encontro foi? E o encontro foi? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, Valber foi ser consolidado. Agora, por favor, pode trazer o Valber aqui. Olha o Valber chegando aqui, gente. Vamos aplaudir pela vida do Valber. Olha que coisa bonita, gente. Tão bonitinho. Valber. Tudo bom? Opa. Tá chateado. O Valber já está dando sinais de chateação. Pode ficar aqui. Então o Valber chegou. E o Valber é vamos lá? Um bebê espiritual. Esse Valber aqui vai precisar de um consolidador. Igual aconteceu com você quando você nasceu. Então esse Valber aqui, ele vai precisar de uma ajuda. Pega uma cadeira para sentar. Melhor, né? Isso. Ok.
esse Valber, esse novo crente, isso, vou ficar fora da caixa para não assustar ele. Esse novo crente, ele entrou para a família de Deus. Olha que bebê novinho, né? Que bonito, Valber. E o Valber vai precisar de uma ajuda na... Vamos juntos, gente? Eu sei que a palestra é totalmente didática, como o pastor Clay tem feito, mas você vai ver como é que vai ser o final. A alimentação e o consolidador transmite a vida de Deus para o consolidado. Vamos repetir isso? O consolidador, como é que ele transmite a vida de Deus para o consolidado? Eu quero dizer para as mulheres que não fiquem chateadas comigo. Eu vou fazer um paralelo entre a mulher amamentando e a consolidação, ok? Então, a OMS, ela diz que um bebê, até os 6 meses, se o seu desenvolvimento estiver adequado, só se alimenta daquilo que a sua mãe produz. Com base nesse exemplo, entendemos que o consolidado será alimentado um bom período de tempo de um alimento que é produzido pelo consolidador e que está dentro dele. É impressionante as mulheres que já tiveram filhos, eu não sei se é na hora ou um pouquinho antes, como ela começa a produzir leite, não é isso, pastora Laura? É impressionante, é um milagre. Ela vai nutrir aquela pessoa com algo que está aonde, gente? Dentro dela. Da mesma forma, o consolidador, ele vai alimentar o consolidado com o alimento que é produzido por ele. Você vai entender agora. O consolidador nutre o consolidado. É Ele que vai trazer as vitaminas, Ele que vai oferecer as vitaminas que o Valber, novinho aqui, não consegue ainda buscar sozinho. Vamos repetir: o consolidador nutre o consolidado. Vamos repetir juntos: o consolidador inspira o seu consolidado. Igual a criança ali, decidiu ser bombeiro, que ele viu o exemplo dele. Então o Valber, vendo no seu consolidador um homem de Deus, um profeta do Senhor, o que ele vai ser? Um homem de Deus, porque o seu consolidador o inspira a ser aquilo ali. Deixa eu seguir. O consolidador transmite a vida de Deus para o consolidado, resumindo, né? O consolidador nutre o consolidador inspira o seu consolidado. Agora vamos ler a última frase ali. Mas isso só é possível, vamos lá? Isso só é possível se a alimentação do consolidador for diária e saudável. Porque é o consolidador que vai nutrir essa criança, que não sabe buscar alimento, não sabe comer sozinha, mas o consolidador vai buscar isso. E essa alimentação diária, o consolidador precisa ter os nutrientes necessários para suprir as necessidades do seu consolidado. A alimentação diária saudável, palavra, oração e adoração. A segunda é um aperfeiçoamento do Espírito. É você permitir que o Espírito Santo trabalhe o seu caráter, porque você está inspirando alguém a ser alguém. Como numa criação. A consolidação vai até quando, pastor? Eu não me lembro agora. A consolidação até o discipulado. Um prazo de quanto? Muito tempo, né? Ou seja, o consolidador é a fonte de inspiração, e nesse momento ele vai ser uma fonte de nutrição. A responsabilidade da consolidação é tão grande, irmãos, porque não adianta nós falarmos de multidão se não estamos
consolidando cada conquista, consolidando cada um cristão, cada um novo crente. Quantas pessoas já passaram por essa igreja e já não estão mais? Quantas pessoas que já passaram por mim, e eu confesso, e já não estão mais aqui, porque houve falha na minha consolidação, na consolidação da minha macrocélula, falhou no processo. A não ser que a pessoa diga assim: eu não quero mais, não me procura, e decidi parar com tudo, ok, mas nós não ouvimos isso, e simplesmente deixamos o bebê morrer. E quando você não tem essa alimentação saudável diária, quando você não tem um aperfeiçoamento do Espírito Santo, você começa a transmitir essa mesma coisa, essa mesma superficialidade. E uma das coisas que acontece com uma criança, que é um verdadeiro mamão, porque mama muito, e o Rafael, do meu discípulo, mama muito, existe um paliativo para você calar a boca da criança, e é o quê? Fala alto. Chupeta. Tá todo mundo sabendo, hein? Enguiçou aqui o negócio. Isso, eu quero comentar sobre isso ainda. Sobre alimentação, eu coloquei palavras, comportamentos, gestos, sinais, times de futebol, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Você precisa ser um exemplo. Essa igreja já entendeu, irmãos, que time de futebol é idolatria. Esta igreja já entendeu que novela não pode estar dentro de nossas casas. Esta igreja já entendeu que já é tempo de deixarmos a cadeira e começar a pregar o Evangelho com ousadia. Esta igreja já entendeu nesse tempo que cada um cristão tem um compromisso de ter uma célula ou estar envolvido em uma célula. Esse é o tempo. Quando nós estamos com essas informações, esse bebê aqui, esse bebezinho quietinho, Valber, deu um sorriso, olha lá. Esse Valber aqui pequenininho, ele recebe dessa fonte de inspiração e vai querer ser igual o Consolidador. Agora, se falta vida com Deus, se os comportamentos e as palavras não são abençoadoras, se a atitude, a renúncia, se a alma ainda está imperando, o Consolidador geralmente toma a atitude de usar a chupeta. E estudando sobre chupeta, eu entendi umas coisas estranhas. Talvez o seu bebê esteja chupando chupeta, eu não quero dizer que pare de chupar chupeta, procure um médico, ok? Então, só para refletir um pouco, para ver que a chupeta é mais um invento para compensar a ansiedade e a falta de paciência dos pais. Isso foi um médico que está falando. Quando eu li sobre isso, eu falei: meu Deus. Se você quiser falar, diga: meu Deus. A chupeta justificando a ansiedade ou a correria do dia a dia, ou dizer que não tem tempo, ou a falta de paciência. Isso tudo está em Gálatas 5, nos frutos da carne. Quando a carne está governando um consolidador, a primeira coisa que ele vai tomar atitude é usar a chupeta como paliativo, porque não existe vida nele. E voltando atrás, o consolidador, ele nutre o consolidado de algo que está onde, irmãos? Dentro dele. Ele passa o que está dentro dele, mas se ele não tem o que passar, ele procura um paliativo e usa a chupeta. A outra coisa para o uso da chupeta é para conservar intactos os seios da mãe. Isso, conservar intactos os seios da mãe. E eu coloquei isso, irmãs, não fiquem com raiva de mim, só um paralelo, ok?
E eu estou falando sobre você se preocupar apenas com o seu bem-estar. Se preocupar com o bem-estar da sua família, da sua casa. E quantos pensavam assim, eu não tenho tempo para consolidação. A minha primeira experiência com consolidação tem bastante tempo. Há muito tempo atrás, não que eu seja velho. Eu lembro que o primo do pastor Raul se converteu, morava perto da minha casa. Gente, que desafio aquela consolidação. Eu chamei ele para a célula, no dia que ele chegou na célula, eu estava cantando, né, aquela coisa toda, modelo errado, antigo, né? E de repente falou assim, eu posso fumar? Eu, meu Deus, na minha casa? Eu falei, pode. Ele foi lá fora, fumou e voltou para a célula. Eu falei, meu Deus, toca nessa vida, pai. O homem não dava um sorriso, não era isso? Um sorriso. Vendo uma criança ou um adulto, se você falar uma coisa engraçada ou triste, ele era a mesma pessoa. Parecia o Dr. House, né? Aquele jeito dele. Não muda nada. E aquela pessoa, um dia eu estava na célula e desceu uma unção, um poder na célula. Eu botei a mão na cabeça dele e falei, você vai ser um pregador da palavra, o Senhor vai te usar poderosamente. Você vai ser o intercessor. E comecei a profetizar na vida dele. No final ele abriu o olho e falou assim, eu não acredito em nada disso. Falei, Jesus. Na outra reunião, ou foi na anterior, comecei a ler a palavra e falou assim, olha só, já sei tudo que tem aí eu já sei, já conheço. Eu falei, então tá bom, vamos falar sobre outra coisa. E começamos a conversar. E eu o conquistei pela amizade. Como o pastor Dirley diz, o evangelismo mais eficaz é através da amizade. E quantas vezes, irmãos, estou falando de mim mesmo, a gente vem numa estrutura tão estranha, tão engessada, que você quer ver alguém, você quer começar a pregar, quer começar a falar, quer começar a orar. E na minha célula era mais ou menos assim. Mas no dia que nós começamos a conversar, algo poderoso começou a acontecer na vida dele. E como ele fumava, ia do lado de fora, fumava, voltava para a célula. No dia ele voltou, eu falei, olha, você nunca mais vai fumar, eu te proíbo de fumar. Na tua vida está proibido o cigarro. Lancei a palavra profética. Na outra reunião de célula ele apareceu e falou, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, o que foi? Eu estava em casa de manhã, tomei o café e fui fumar, como de sempre. Me engasguei, comecei a tossir. Eu falei, que é isso? Não é possível. Botei o cigarro de novo e piorou a tosse. E eu nunca mais, desde aquele dia, parei de fumar. Eu falei, glória a Deus. Essa pessoa parecia um gesso humano, um gelo humano. Não era aberto aos sentimentos, não era aberto a relacionamentos, mas graças a Deus, essa pessoa hoje está casada para a glória de Deus e tem uma linda filha, e é um intercessor, é um homem de Deus. O que eu quero dizer para você, que vale a pena você padecer algumas coisas na sua carne, para ver em troca o reino de Deus se revelando em uma vida. A consolidação sempre vai funcionar, sempre. Desde que no consolidador esteja a vida de Deus, desde que no coração do consolidador esteja pulsando a paixão e a vontade de ver aquela pessoa crescendo para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte aí, meu? Glória a Deus. Então, a segunda coisa que leva alguém a colocar a chupeta é proteger a si mesmo, é não permitir que algo venha invadir a sua privacidade, algo que venha te ferir até mesmo, algo que você tenha que renunciar. Porque eu vou te falar, alguém chega na sua casa para uma reunião de oração, pede licença e vai fumar no seu quintal, vou te falar, é difícil, gente. Não é difícil? Na sua casa é difícil, mas valeu a pena, e vale a pena sempre. Amém? A chupeta
não passa de um enganador de criancinhas. Serve para saciar a necessidade instintiva que todo bebê tem de sugar. Através da sucção, a criança faz associação com o colo materno e assim sente uma sensação muito agradável, semelhante à de estar mamando e se alimentando, e ela se tranquiliza, acabando com o choro. Eu coloquei aqui o que o pastor Denis falou ontem: passar a revistinha sem ouvir e transmitir a voz do Espírito Santo para o consolidado é colocar uma chupeta na boca dele. E o consolidado está ouvindo porque tudo é muito novo para ele, tudo é muito novo, e ele espera que você esteja direcionando ele não sabe nada. Como o pastor Denis falou ontem, ele não sabe quem é Abraão, não sabe quem é Davi, não sabe qual a história de Jesus, e ele espera que você o alimente, você que dê a ele os nutrientes. E quando nós começamos a apenas nos envolver, passa a revista, né? A revistinha é colocar a chupeta para falar assim, mais um dia de consolidação. Enquanto muitas das vezes o Espírito Santo vai falar assim: hoje não tem revista, hoje tem poder manifesto na vida dessa pessoa. Bota a mão na cabeça dele e comece a orar, comece a profetizar. Quando o homem é guiado pelo Espírito, ele não está preso a regras, mas ele é guiado pela direção do Espírito, e em tudo que ele faz é bem sucedido. E isso está diretamente ligado à consolidação, irmãos. Semana passada, o dono das minhas empresas, o chefe maior, falou assim: você está falhando. Eu falei: como assim? Ele falou assim: você está fazendo muita coisa e está esquecendo o básico. Eu falei: o que é? Captação e retenção. E como Deus falou isso para mim, eu trago essa palavra para nós. No domingo, no final de semana passado, nós tivemos 120 pessoas no encontro com Deus. 120 pessoas no encontro com Deus. E essas 120 pessoas são de responsabilidade nossa. Porque muitos desses bebês, se não foram acompanhados esta semana, talvez já estejam até engasgados com alguma coisa da vida. Eu fiz uma consolidação, acompanhei uma pessoa junto com o discípulo, e de repente ele sumiu, não quis receber mais ligação de ninguém, achamos estranho. E ele, depois de um tempo, foi procurar o Cleiton. Ele falou assim: Cleiton, olha só, eu quero saber o seguinte: esse negócio de G12 é aceito ou não é? Esse mesmo macho, conversa de homem, assim que ele fala, é conversa de homem. Esse negócio de G12 é aceito ou não é? Então ficou uma semana sem atender ligação. E o Cleiton, com sabedoria, falou assim: é seita. Ele deu um passo para trás com o olho arregalado. Ele falou: é seita porque aceita prostituta, aceita viciado, aceita pecador, aceita gente com problema, com doença na alma, aceita tudo isso. Aí ele começou a rir, aí ele falou: olha, uma pessoa da minha família me procurou. Ela nunca tinha me procurado para falar de Jesus. Quando eu comecei a falar que eu tinha me convertido numa igreja na Visão Celular, no governo dos 12, ela me mostrou vídeo, revista, começou a me explicar sobre esta seita. Essa pessoa sumiu durante uma semana. E se não fosse alguém para dar um choque de vida, ele ia morrer. Então o bebê de vez em quando se engasga, não é isso? Se engasga. E é papel do consolidador desengasgar. E isso só vai acontecer através de um acompanhamento de perto. O Arthur não precisa? O Valber, desculpa. O Valber não precisa de um acompanhamento de perto? Sempre. Ele precisa de um acompanhamento de perto. Deixa eu seguir aqui. Só sempre, né? Eu coloquei aqui o que o médico estava falando. O uso irresponsável da chupeta pode causar problemas no desenvolvimento da face, prejudicando a boca, os dentes e a língua. O bico da chupeta obriga a língua a ficar numa posição incorreta,
trabalhando desarmonicamente, o que causa um enfraquecimento dos músculos que a comandam. Quanto aos lábios, a chupeta amolece e empurra para fora. Como consequência, a fala acaba sendo afetada. E eu coloquei aqui, a criança que usa chupeta não desenvolve a força muscular necessária para executar alguns sons. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de um bebê que está com dificuldade na pregação. Ele não consegue multiplicar aquilo que está recebendo, porque a consolidação está sendo à base de chupeta, não à base de nutrientes do Espírito Santo, a palavra de Deus, a oração, a ministração direta. Então este consolidado, ele tem problemas na pregação de multiplicar e trazer outras vidas. A segunda coisa, os bebês de chupeta na boca têm mais chance de se expressar menos. E eu coloquei aqui religiosos, sempre contidos, inibidos, crentes de banco. São pessoas que nunca se colocam para fazer, sempre estão aguardando alguém fazer. Tudo isso, irmãos, por causa de uma consolidação mal feita. A terceira coisa, a chupeta serve como um desestímulo para a criança experimentar. Para a criança experimentar, o que isso aponta, irmão? São crentes superficiais, são crentes que não são profundos nas coisas de Deus. Tudo isso porque uma consolidação, um consolidador, não tinha a vida de Deus em si para nutrir e atender essa criança nas suas necessidades. O Valbinho tão bonito, tudo porque uma consolidação foi mal feita. Eu coloquei aqui uma definição, queria que você lesse comigo, por favor. Todos juntos? Uma consolidação superficial aleluia. Irmãos, esse texto aqui representa uma realidade. Eu fico um pouco assustado quando alguém vem receber a Jesus aqui e alguém está orando ali do lado deles. Ele toca lá, não sei o que, a pessoa está assim. Irmãos, aquele dia é o dia mais marcante da vida dele. O nosso nível de conversão, eu não sei o que está acontecendo, e nós não podemos entrar num modismo evangélico, onde está na moda. Nós precisamos mudar isso. O consolidado precisa saber dos valores que estão dentro de você. É claro que você não vai assustar ele, como eu disse o pastor César, quando se converteu. E o consolidado chegou, o consolidador falou: você não pode jogar futebol, não pode usar bermuda, não pode fazer isso, tá? Não é isso. Mas ele vai começar a sentir a responsabilidade de ser um filho de Deus. E saber do compromisso que ele assumiu. Para que comece um processo de transformação. E que você comece a implantar os valores da palavra de Deus dentro do seu consolidado. Amém, irmãos? Estão entendendo essa palavra? Amém? É didático, mas glória a Deus. Espero que esteja alimentando aí o seu espírito. Um bebê precisa também de atenção especial. Quantas vezes o novo crente se engasga? Eu antecipei isso, E será um acompanhamento bem de perto do consolidador, que primeiro perceberá o engasgo e ajudará o novo crente. Quando eu fui ver esse menino aqui nascer, eu tive uma dúvida, Quando eu fui visitá-lo depois do nascimento, eu falei assim: meu Deus, se o Arthur fosse meu filho,
Eu ia ficar vendo se ele está vivo a noite inteira. Aí eu lembrei que o pessoal do SAMU coloca um espelho assim no nariz, não é isso? Para ver se a pessoa está respirando. Eu fui pensando nisso. Falei, é claro que eu nunca vou falar isso para o Tiago, senão ele vai começar a fazer. Eu cheguei no quarto, estava conversando, eu falei assim, Tiago, tu não fica preocupado de noite não? Ele, rapaz, eu fico botando o celular no nariz dele a noite toda. Falei, entendi o negócio. Então a consolidação é isso. É você estar a todo momento para saber, está respirando, está saudável, como é que está o Valber? Está bem? Opa, como é que está respirando? Bota o espelhinho. Está com saúde? Está se desenvolvendo bem? Esse é o papel do consolidador. É fazer este bebê se transformar num grande homem de Deus. Terceira coisa para nós encerrarmos. As noites sem dormir. Da mesma forma, cada consolidação é única. Então, ainda que esteja lhe causando algum desgaste, saiba que isso vai passar. Esse bebê, o Valberzinho, vai crescer, se tornará um grande homem, ou se você estiver consolidando uma mulher, uma grande mulher de Deus, e você se alegrará, pois foi você um dos responsáveis por isso. Você pode dar um glória a Deus? Fique de pé no seu lugar. E esse Valber que está aqui, vem cá, Valber. Hoje é um pastor. E talvez Deus esteja colocando um futuro pastor nas suas mãos aí para você tratar. Um futuro pastor, um futuro profeta aí que você está cuidando dele. Esse homem de Deus ou esta mulher de Deus vai crescer, não vai morrer, desde que a sua consolidação seja eficaz e que a sua vida esteja cada vez mais cheia do poder e da presença do Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, uma palavra que alimentou o meu espírito, falou comigo, uma palavra didática, mas eu recebi, Pai, e eu quero pedir a Ti que esta palavra fique conosco, falando ao nosso coração, nas pessoas que o Senhor vai trazer a este lugar, as pessoas, as multidões que nós temos falado, que todas elas sejam tratadas como uma só pessoa, na responsabilidade que todos cheguem até o final e estejam vivos e sejam, Senhor, bênção, homens e mulheres de Deus, vivos para Deus, porque um dia nós fomos tratados e acompanhados por pessoas, e se estamos de pé, agradecemos a Ti em primeiro lugar, e pelas pessoas que estavam do nosso lado. Dê um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Aviva, aviva, aviva.